Final de segunda-feira, ainda estou em casa, estou aguardando o médico ortopedista me chamar pelo SUS, e isso demora, né? Mas tudo no tempo de Deus, para fazer exame da coluna, mas graças a Deus. Então esse é o motivo que eu estou tendo tempo de poder vir aqui e eu meditando na palavra de Deus aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6, eu li uma palavra interessante. Essa palavra é interessante porque aqui na plataforma, há algum tempo que eu já estou, tantas falácias, tantas coisas que saem da boca de determinadas pessoas, tantas pessoas falando tanto, um falando do outro. E a gente, nós que buscamos a Deus, eu que estou buscando a Deus agora, graças a Deus, eu só coloco na oração. Mas tem muitas pessoas que estão contaminadas, estão inflamadas, né? E a língua, como a Bíblia diz aqui, eu vou ler aqui para vocês no capítulo 3, versículo... Vou ler no versículo 8, que diz assim, ó, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não pode refriar, está cheia de peçonha mortal. Meu Deus, peçonha mortal. É porque sai tantas coisas, né? Tantas ofensas, defamação, injúria. Nossa, eu aprendi a frear a minha boca na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ensina, independente de quem seja, de quem você, enfim. Se você for meditar na palavra de Deus, ela vai ensinar. Eu mesma era uma pessoa que só saía palavras errôneas, palavrões, ofendia as pessoas. E no meu conceito, é porque eu achava que eu era sincera. Não é assim. E eu aprendi na Bíblia ser tardia em falar e atento em ouvir. E a Bíblia, ela nos conduz à vida eterna. Porque as pessoas acham que isso aqui, é só isso daqui, não tem, acabou. Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vir até Ele, Ele te dá o direito pela graça. Ele te dá o direito pela graça e de graça para você alcançar a vida eterna. Aí vai ser vida eterna, porque aqui é só uma passagem. Nós temos tantos erros, tantas coisas que nós cometemos errados. É porque a gente não para um tempo para orar, para falar com Deus e para meditar na palavra de Deus. Porque se a gente tirar e ler um versículo todos os dias da palavra de Deus, Deus ele vai te ensinando, Deus ele vai te preparando para você ter uma vida nova e para você ser uma nova pessoa. Eu aprendi muito e estou aprendendo muito com a Bíblia. Então é muito preocupante essa coisa que você, muitas das vezes, você vê aqui na plataforma do YouTube, você vê muitas contendas, e é tantas coisas, tantas palavras, e me admiro ainda você, que Deus tem obra, você que tem os chamados de Deus, você se envolver, se contaminar com esses tipos de falácias. Aí você vai dizer, mas você também ia, você também frequentava. Não, eu frequentava, sim, canais de pessoas que eu considerava
considerava, como assim? Não considera mais? Não, eu não deixei de gostar e não deixei de considerar. Apenas eu abri os meus olhos, eu vi que não era aquilo que eu imaginava e também hoje o meu foco é outro, é diferente. É diferente. Então, mas mesmo quando eu frequentava, eu nunca me envolvi. Eu simplesmente eu cumprimentava as pessoas, eu deixava lá a minha presença marcada com gostei e pronto, eu saía. O meu filho também, ele faz resenha. É como nós já falamos, eu sou mãe, ele é filho, mas nós temos pensamentos adversos, né? Eu não consigo falar para ele, um rapaz de 30 anos, falar, olha, faz assim, faz assado. Mas o que ele faz, se ele fizer algo que chegar ao extremo, lógico que vai ter a minha interferência, sim. Mas até então eu não posso ter domínio sobre os atos dele. Mas eu nunca gostei de ficar defamando ninguém, defamando as pessoas. Então, aprendendo a Bíblia, quando eu aprendi, muitos anos atrás, então eu aprendi onde a Bíblia diz que nós temos que ser atento em ouvir e tardio em falar. Então hoje eu penso muito para poder falar alguma coisa, me referir a uma pessoa, né? Porque é muito sério, porque quando eu falava tudo que vinha na minha boca, eu magoei muitas pessoas, principalmente as pessoas que estavam ao meu redor. Isso não é bacana, isso não é legal. Então aprenda com a Bíblia, medite na palavra de Deus. Às vezes você está falando com o filho, ou você está falando com seu esposo, com um vizinho, com uma pessoa, e você está falando muitas palavras que não está sendo legal. Para e pensa, começa a se analisar. Se analisa. A melhor coisa é quando a gente para um tempo, começa a refletir em nós mesmos. É difícil, sim, a gente olhar, se deparar com tantos erros que a gente tem. É fácil você olhar os erros dos outros, mas os nossos próprios erros é muito difícil. Mas é bom, é para você amadurecer, para você ser melhor, para você começar a ser uma pessoa diferente, de coisas melhores, coisas positivas, ainda mais diante de Deus. Deus vai achar graça na tua vida. Isso é importante, porque você vê, a Bíblia diz que a língua é como um fogo que inflama. É como você pegar um monte de papel e colocar, acender um fósforo, pega fogo rapidinho assim. É uma palavra sua mal dirigida, faz pode trazer causas, coisas que irreversíveis, coisas que vai trazer um prejuízo para a tua vida e para a vida de quem está do seu lado, coisas cruciais, coisas que, nossa, vai até pago às vezes com a própria vida. E uma palavra que você solta mal dirigida, ela não volta atrás depois. Fica lá marcado. Então nós temos que pedir para Deus para colocar um freio na língua, saber o que a gente vai falar, saber o que a gente está falando, para quem a gente está falando, tá bom? Então, eu só vim deixar esse versículo da palavra de Deus. Medite, pelo menos um versículo todos os dias. Começa a meditar, começa a buscar, pedir para Deus, porque a palavra de Deus é a direção para o caminho, pela porta estreita, pelas coisas certas, pelo caminho certo. Jesus, Ele está de braços abertos para nos ensinar, para que você
Aprenda para que você seja uma pessoa melhor. E a palavra de Deus diz assim, olha, o meu povo, nós somos, olha aqui só, nós somos o povo que Deus escolheu você, escolheu sua família para ser um povo escolhido, para nós reinarmos lá na glória junto com o Pai. Você é uma escolhida. E ele diz, olha, meu povo erra por falta de conhecimento. Então, você tem a oportunidade hoje de buscar a Deus, de conhecer a palavra de Deus que vai te ensinar e vai mudar a sua história. Então comece primeiro a colocar um freio na boca, na sua língua. Fale coisas boas. Se você não consegue, ora a Deus, peça graça para Deus que Ele vai te dar, tá bom? Então, uma ótima final de tarde, um ótimo final de tarde para você, uma boa noite de descanso, abençoado com a família, que Deus abençoe, viu? Beijo.